bom dia, com muita alegria. Que bom estarmos aqui reunidos. Primeiro dia da semana, né, do mês de fevereiro. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como a irmã falou, são as primícias, né? E nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, como um povo de Deus, separado, escolhido. E hoje nós vamos falar sobre a igreja, né? A igreja triunfante, a igreja do Senhor. E em nome de Jesus, queridos, que o Senhor possa falar profundamente com cada um de nós essa manhã, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Quando a bispa falou que eu ia ministrar sobre a igreja triunfante, a igreja do Senhor. Eu creio que aqui ninguém tem dúvida que Jesus, que formou a igreja, que falou sobre a igreja, ele que criou, né, a igreja dele, para honra e glória dele. E o texto que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 41, que diz assim, deixa eu pôr meu óculos aqui. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aí. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Esse texto parece até um sonho, né? Parece assim uma coisa de surreal, né? Mas esse foi o começo, né, da igreja e isso aconteceu. E no dia de hoje, o Senhor não mudou de ideia, né? Ele quer que nós sejamos a sua igreja, que nós estejamos unidos, né, em amor, em comunhão. E eu quero que cada um assim agora repita assim, fala assim: Senhor, fala comigo e me torna a igreja que o Senhor quer que eu seja. Amém, queridos. Que o Senhor possa falar um dos nossos corações nessa manhã, que a gente possa ser aquilo, tudo que Ele sonhou para nós. Que as pessoas possam ver em nós o povo de Deus, falar aquele é servo de Deus, aquela é serva do Senhor. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde tudo diz ao contrário, né? Todas as forças, o mundo, principalmente esse mês, como é difícil, né? Como é difícil a gente, às vezes, enxergar o amor nas pessoas, né? Cada um, hoje em dia, está preocupado com os seus assuntos, com a sua própria situação, e parece mesmo que, como diz a Bíblia, né, que o amor iria se esfriar. E a gente tem visto isso, né? E mesmo na casa do Senhor. Parece que cada um se preocupa com consigo mesmo, cada um vai buscar a sua própria
necessidade, e a gente esquece que o objetivo da igreja é um plano de Deus, muito maior do que a gente vive, pensa ou imagina. E nesse texto, eles estavam naquele primeiro amor, né? Eles estavam totalmente entregues a Deus, a Jesus. E por isso eles conseguiam fazer exatamente o que está escrito aqui. Então, eles eram um exemplo naquela sociedade, naquele momento. As pessoas reconheciam que eles eram cristãos. As pessoas olhavam para eles e falavam: olha, esse daí é cristão, é de Jesus. E queriam participar. Sentiam o desejo, a vontade de estar naquele grupo, naquela sociedade cristã. E eu pergunto para vocês, será que as pessoas hoje querem se converter? Será que elas estão sentindo em nós a vontade de aceitar Jesus e ter sua vida entregue a Ele, transformada por Ele? Como que tem sido as nossas vidas? Como você acha que as pessoas olham para você e têm vontade de se converter? Hoje a gente olha, a gente escuta muito falar da palavra influencer, né? A gente vê tudo é gerado através dos influencers, dos creators, né? São pessoas que geram opiniões, que geram comportamentos, né? Que estão constantemente aí nas redes sociais ensinando, né? São formadores de opiniões. Muitas vezes, nem sei se são formações, mas às vezes deformações, né? Mas, enfim, são pessoas que se dedicam a vida naquilo que eles acreditam, a passar, a ensinar, né? Outro dia um paciente meu falou: olha, eu comprei um creme porque eu vi naquele influenciador que falou não sei o quê, só que eu passei no meu rosto e não deu certo. Mas a pessoa falou com tanta propriedade, com tanta autoridade, que ele comprou. E é assim, né? O que Jesus quer de nós hoje? Que nós sejamos influencers. Influências da palavra, influência do exemplo. Que a gente possa ensinar verdadeiramente a palavra de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. E aqui nesse texto, ele fala assim, que as pessoas se reuniam, deixa eu colocar aqui meu óculos, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Parece que hoje em dia as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Parece que quando um pastor vai exortar a igreja falando de pecado, nossa, parece que vai afastar as pessoas. Às vezes os pastores falam: não, eu vou dar um texto, né, para dar um bom ânimo, um texto que vai trazer uma palavra que vai gerar uma expectativa, uma fé, mas muitas vezes ele nem exorta o que tem que ser exortado, por, né, com medo, às vezes, até de perder os participantes da igreja. Coisas, né, são assuntos delicados dentro da palavra de Deus que ninguém quer nem falar, porque não é legal, né? Não vai atingir as pessoas e elas podem ficar chateadas. Então, vamos falar uma palavra melhor, né? Uma palavra de ânimo, e esquece, às vezes, até de exortar, né? De falar o que é certo, o que é errado. Jesus, ele recebia muitos títulos, né? As pessoas falavam: quem é Jesus? Né? O próprio rei Herodes falou assim: você é rei dos judeus? E Jesus falou assim: você que está falando.
Mas tem uma palavra que Jesus ele nunca questionou quando as pessoas chamavam, era de rabi. Rabi, que significa mestre, né? Então, Jesus, ele veio aqui para ser mestre, para nos ensinar, para nos exortar. E muitas vezes nós não fazemos isso, né? A igreja de Jesus, nós temos que ensinar, nós temos que falar a verdade, que é a palavra de Deus. Mas para isso, a gente tem que conhecer, a gente tem que diariamente buscar a palavra de Deus e saber qual é a verdade do Senhor e praticar, para que as pessoas vejam em nós verdadeiramente Jesus. E a maior arma que nós temos, sem dúvida nenhuma, é o amor. E esse tempo que nós estamos vivendo, o que a gente mais vê é o esfriamento. Onde está o amor ao próximo? Jesus falou que nós seríamos conhecidos pelo amor, né? O fato de nós amarmos uns aos outros. E aí sim a pessoa ia ver verdadeiramente o amor em nós, iriam ver Jesus em nós. Então, esse texto, como eu comecei a falar assim, parece até uma coisa assim, um sonho, né? Você já imaginou a igreja do Senhor hoje reunida e nesse amor, nessa comunhão, né? As pessoas eles estavam preocupados em passar a mensagem de Jesus, de passar tudo aquilo que o mestre, que Jesus tinha ensinado. Então, o que que eles faziam? Eles se reuniam, aqui a palavra diz diariamente, diariamente falando da palavra de Jesus, pregando o evangelho, verdadeiramente aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Eles tinham aquela sede, aquela vontade de passar essa mensagem. E eles conseguiam isso, não só no ensino, mas também na comunhão. Olha como a palavra fala assim, a comunhão. A gente consegue ver aqui o amor entre eles, ao ponto de repartir o pão, de repartir até os bens materiais. Hoje, a gente vê tantas pessoas, né, passando necessidades, tantas coisas, e a gente preocupado com a nossa vida, com as nossas contas, com os boletos, e quanto que a gente tem se preocupado realmente com a igreja, digo assim, com o povo que tem uma necessidade, que tem algo que a gente possa fazer verdadeiramente. A gente esquece disso. E eu meditando nessa palavra, eu lembrei assim, a minha família, assim, a gente sempre sendo descendente, né, de italiano, minha primeira formação foi católica, né? Eu estudei 9 anos em colégio de freira. E lá a gente tinha muitas atividades, muitas obras. E a gente sempre, meus pais sempre trabalhavam para ajudar de alguma forma. Lá tinha muitas, como é que fala? Feiras, encontros, né? Que a gente falava encontro de jovens, encontro de casais. Meus pais trabalhavam no encontro de casais com Cristo, e meus pais trabalhavam mesmo, né? De fazer. Eu lembro assim, quando meus pais tinham um fim de semana que era o encontro de casais, que eles ministravam, né, para casais na época. Mas eles não só ministravam e levavam o amor, como minha mãe cozinhava. Então, assim, tinha isopor de comida que minha mãe preparava em casa, enchia vários isopor, assim, caixas de isopor, de alimento para levar quentinho para a igreja, para servir aqueles casais que iam ser ministrados naquele final de semana, né? Que eram casais que estavam, às vezes, o casamento acabando, e através desse encontro com Cristo, eles se acertavam e renovavam a aliança. E eu cresci dessa forma, né? E às vezes no evangelho, né, pouco a gente vê
fazendo isso, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, o que que eu poderia fazer esse ano, né, de diferente para poder levar mais amor, levar o meu tempo, né, a minha dedicação. Porque, queridos, se as pessoas não virem isso em nós, por que que elas iriam se converter? Por que que elas teriam vontade de conhecer Jesus? Se elas não enxergarem em nós o amor, o verdadeiro amor de Jesus, sabe? A gente se preocupando com a necessidade do outro. Às vezes não é só a necessidade financeira, mas às vezes a pessoa precisa de uma palavra, a pessoa precisa de uma oração. Às vezes eu vejo assim, pastores, às vezes fugindo de não querer orar. E será que é isso que Jesus quer para nós? Eu tenho uma célula que eu ministro toda segunda-feira para mulheres desde 2018. E ficou um grupo meio fechado. São as mesmas pessoas, né? Teve uma época que a célula cresceu, quando eu estava na Renascer, e depois, quando eu saí da Renascer, algumas pessoas saíram da célula. E eu fiquei acomodada, né? Essa célula ficou um grupo fechado, e eu meditando assim nessa palavra, o Espírito Santo falou para mim: é hora de ampliar, é hora de crescer, é hora de você convidar outras mulheres para participar, para a gente poder fazer verdadeiramente mais ações, mais a obra de Deus, para que as pessoas vejam em nós a igreja que Jesus quer que nós sejamos. Nós precisamos fazer mais para Deus. Nós estamos mais preocupados com a nossa própria vida. Eu falo por mim também, né? A gente fica preocupado com o que nós temos que trabalhar, com o que nós temos que fazer, com as contas que tem que pagar. Mas será que é esse o objetivo? Esse é o nosso chamado verdadeiramente? Ou será que nós não temos que ser o exemplo, né? Jesus falou assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Será que a gente está sendo esse tempero na vida das pessoas? Será que a gente faz a diferença na vida das pessoas? As pessoas estão enxergando em nós essa luz de Jesus, esse amor que Ele quer que a gente passe verdadeiramente pelo próximo. E aí vem o texto que fala assim: eles tinham esse temor. Onde está o temor da igreja? Pastores dando escândalos, coisas absurdas. Líderes, influencers, falando textos fora da palavra de Deus. Sabe, queridos, eu sou pentecostal. Eu acredito em profetas, profecias, acredito. Mas se alguém fala alguma coisa que está fora da palavra, não tem como. Porque verdadeiramente a maior profecia é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente vê as pessoas falando, às vezes até na televisão, né? Coisas assim absurdas, né? Fora da palavra. E eu quero que hoje a gente pense verdadeiramente o que Jesus quer que a gente seja, qual é a igreja que Jesus está buscando, que Ele quer derramar do seu poder, da sua unção, da sua glória. As pessoas têm que ver a glória de Deus em nós. E principalmente, queridos, a nossa característica principal é o amor. Onde está o amor ao próximo? O que verdadeiramente você tem feito que as pessoas possam ver o amor de Jesus na sua vida? E às vezes a gente fala assim: é só lá na igreja. Não, não, é no dia a dia, é todos os dias. É no seu trabalho, na convivência, né? Às vezes a pessoa tem uma pessoa lá que cisma com você, que não vai muito com a sua cara, e
Você também começa a tratar mal, começa a ignorar, falar, ah, a pessoa não me... Mas será que é essa atitude que Jesus quer? Ou ele falou assim, que a gente tem que amar até os nossos inimigos? Que a gente tem que tratar com amor, mesmo aquele que trata mal a gente? É fácil? Não, não é. Mas foi o que Jesus falou para a gente fazer. Para a gente fazer a diferença. Para a gente levar o amor. Sabe? A apóstola até sabe, eu tinha lá uma parceira lá que era a Adriana, uma pessoa não cristã, totalmente revoltada, uma pessoa difícil de conviver. Mas eu sei que eu fiz a diferença na vida dela o tempo que ela teve comigo. Porque muitas vezes ela vinha com agressão, com pedras, né? E eu não respondia. Muito pelo contrário, ela passou por uma cirurgia e eu falei assim, eu vou cuidar de você no pós-cirúrgico. E ela ficou assim, chocada, porque ela não esperava essa atitude minha. E aquele amor, aquela atitude que eu tive, quebrantou ela. E depois a gente vai ver a história da pessoa, que eu não sabia, mas é uma pessoa extremamente sofrida. Ela foi muito agredida pelo irmão, o irmão era alcoólatra, chegava em casa e batia nela desde pequena. Então, muitas vezes a gente não sabe por que a pessoa é daquele jeito, mas nós temos que fazer a diferença, né? E foi por um tempo, até o que o Senhor falou, não, até aqui, daí ela já saiu, mas ela não vai esquecer. Ela sabe que eu sou de Jesus. Porque muitas vezes eu podia ter respondido de uma outra forma, mas ela sentiu a autoridade de Jesus nas minhas atitudes, sem eu precisar brigar, sem eu precisar responder no nível, né, que ela tinha. Mas para mim também foi uma prática, foi difícil, porque muitas vezes você tem vontade mesmo de responder no nível, né, de xingar, de falar, de brigar. Mas eu falava, Jesus, Jesus me dá graça. E foi assim até o tempo que o Senhor falou, bom, até aqui. E ela saiu na paz do Senhor, né? Então, é isso no dia a dia. E a palavra de Deus fala assim, né? Que eles tinham temor. E eles repartiam o pão. E eles louvavam a Deus. E o exemplo deles ganhava a simpatia de todo o povo. E o texto ele começa que havia um acréscimo de 3.000 pessoas só nessa comunidade. E ainda fala assim, olha, que chama muito a minha atenção, o que acontecia? Acontecia muitos prodígios e sinais. Então, a atitude deles gerava milagres, prodígios. Quer dizer, muitas coisas aconteciam pela entrega deles, pelo amor, pelo cumprimento da palavra, pelo temor a Deus, pelo louvor. E eles viviam milagres, prodígios, quer dizer, coisas incríveis. Devia ter curas milagrosas, né? Cego enxergando, paralítico andando. Queridos, é isso que Deus quer de nós. Que a gente possa verdadeiramente acreditar e viver a palavra, e levar o amor, e orar, e o enfermo ser curado, e o pecador ser salvo, voltar, se converter. Mas tem que partir de nós, de cada um de nós. Nós somos o exemplo, se Jesus realmente está na nossa vida ou não. Todos os dias nós enfrentamos situações comuns de todo ser humano.
Mas nós não podemos ser comum, nós não podemos responder na mesma moeda, da mesma forma que o mundo faz. Nós temos que levar o amor. O amor de Jesus para as pessoas, que as pessoas possam ver em nós verdadeiramente, falar: ele é de Jesus, ela é de Jesus. Ser o sal da terra e a luz do mundo. A luz, porque você já imaginou você estar andando numa estrada escura e aí lá no fundo você não consegue enxergar nada, mas no fundo você vê uma luzinha lá numa casinha. E aí você fala: nossa, ali tem uma luz, eu vou seguir esse caminho porque eu vou chegar ali naquela casa, porque ali tem uma luz. Quando Jesus fala que a gente tem que ser luz, a pessoa vai enxergar em nós um caminho. A pessoa vai enxergar em nós uma esperança. Vai encontrar em nós, fala: nossa, ela tem uma palavra para me entregar. Ela é luz. Ela leva a vida de Jesus. Queridos, que nesse tempo nós possamos ser verdadeiramente a igreja que Jesus quer que nós sejamos. Que nós possamos estar em comunhão, amando uns aos outros, orando um pelos outros, se importando verdadeiramente com o sofrimento do próximo, né? Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriam, celebrar quando tem que celebrar, mas verdadeiramente com o amor de Jesus. E aí as pessoas vão ter vontade de se converter. Muitas vezes na casa, né, as pessoas, a gente fala assim: eu queria que toda a minha família servisse ao Senhor. É só você estar vivendo verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Porque a pessoa, não é pelo que você fala, né? Porque tem gente que fica falando: não, porque você precisa se converter, você precisa fazer e acontecer. Mas se você estiver vivendo a presença de Deus, vivendo a palavra do Senhor, as pessoas à sua volta vão ter vontade de ter Jesus. Elas vão querer. E você não vai precisar forçar absolutamente nada. É natural, é como diz a palavra assim: as pessoas olhavam esse povo e via o que estava acontecendo e as pessoas se convertiam. Olha, 3.000 pessoas aí só numa comunidade se convertiam. Hoje, às vezes, para a gente levar uma pessoa na igreja, né, gente? Não é fácil. Por quê? Porque as pessoas não estão enxergando o que Jesus tem para nós. Nós passamos por dificuldades? Passamos. Mas é nessa hora que a gente tem que fazer a diferença. Né? Porque, por exemplo, fala: nossa, ela passou por isso, mas ela está de pé. E ela ainda está com alegria. E ela ainda está levando uma palavra. Então a pessoa fala: nossa, eu quero esse Deus. Né? Esse Deus que coloca ela de pé, esse Deus que dá força, esse Deus que dá graça, que abençoa, que cura, que livra. Eu quero isso para mim. Então, nesse tempo, é desafiador, eu sei, mas Jesus quer que a gente seja influencer. Nós somos influencers. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, mas eu, né, um influencer hoje ele ganha até muito dinheiro por ser um influencer. Mas Jesus espera de cada um de nós que a gente possa ser esse influencer, que a gente possa influenciar as pessoas com a nossa vida, com o nosso exemplo, com o nosso amor verdadeiro, o amor cristão. Eu lembro, meu pai tinha uma perua, né, perua Kombi, e muitas vezes, a gente era católico ainda, a gente enchia a perua de alimentos e a gente levava no meio das comunidades. Hoje é impossível fazer isso, né?
Você não consegue nem entrar numa comunidade, eu acredito. Eu não teria coragem, mas a gente fazia isso. E levava alimento, levava brinquedo para as crianças. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu nem lembrava mais disso. E quando eu fui meditar nessa palavra, o Senhor trouxe à memória todas essas coisas para minha vida. Porque hoje, eu não faço nem metade do que a gente fazia quando eu estava quando eu era criança, que meus pais faziam, né? Então, assim, mas será que não é isso que Deus quer que a gente faça? Que a gente escolha um grupo que a gente possa ajudar, uma comunidade, eu não sei. Mas alguma coisa a gente precisa fazer. Nós não estamos reunidos aqui por um acaso. Não é só para a gente escutar a palavra e falar, nossa, glória a Deus, que palavra linda, nossa, que bênção. Mas se a gente não praticar, como que as pessoas vão ver em nós a Igreja de Jesus Cristo? Como as pessoas vão ver em nós a luz de Jesus? Então, queridos, que a gente possa, nessa manhã, meditar sobre essa palavra, esse texto, que é o Atos, capítulo 2, a partir do versículo 41. Porque se nós praticarmos essa palavra verdadeiramente, nós vamos ver sinais, prodígios e maravilhas, como está escrito aqui na palavra de Deus. Eu quero ver isso na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam a glória de Deus na minha vida. Então, alguma coisa a gente tem que fazer. Esse texto tocou muito no meu coração. Alguma coisa eu vou ter que fazer. E eu vou contar aqui para vocês. Mas eu não vou ficar da mesma forma. E eu gostaria que cada um aqui não ficasse da mesma forma. Que você fizesse a diferença na sua casa, no seu bairro, na sua igreja, na sua comunidade, onde você estiver. Que você seja o sal da terra e a luz do mundo. E aí sim, você vai cumprir a vontade de Jesus, que é a igreja, de ser igreja. Não só apenas dentro de um prédio, porque igreja não é um prédio. A igreja somos nós. É cada um de nós, é o povo de Deus. Que as pessoas possam ver em nós, verdadeiramente, o amor de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, verdadeiramente. E que a gente possa estar em comunhão e vivendo essa palavra esse ano. É o desejo do meu coração e eu sei que é o desejo do Senhor. Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe. Amém.